Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma vez nosso podcast César Augusto Conectando Histórias. E primeiro podcast do ano, a gente trouxe aqui um cara jovem, nosso mais jovem, né, César? Mais jovem empreendedor. E ele vai contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Mas antes eu queria que, César, a gente nem combinou isso, mas eu já vinha no caminho, eu vinha pensando nisso. O que é que a gente pode esperar para esse nosso projeto para agora, 2024? Para o nosso podcast, o que é que a gente pode esperar? Quais são as novidades? Bom, Lamonier, o que a gente pode esperar é que mais pessoas sejam impactadas. Eu estava conversando exatamente aqui nos bastidores com o João Lucas, com o Neto, com o Leonardo, e falando exatamente essa questão que as histórias vão sempre se repetindo. Então, o que a gente espera realmente é que 2024, aí agora sim, com o ano cheio, não é? Desde janeiro a dezembro, muito mais gente seja impactada, até porque a telepesquisa está em expansão, a telepesquisa vai para outras capitais, nós vamos ter histórias de outras pessoas, de outras cidades, e aí nós queremos exatamente impactar cada vez mais as pessoas, né? Muito bem. Então, assim, e aí com isso, é muito importante que o nosso espectador compreenda que aqui, nesse nosso podcast, não é simplesmente um bate-papo, não é simplesmente vibrar com as histórias que aqui eles escutam, mas procurar extrair para a sua própria vida. Eu me recordo que um dos nossos convidados, ele tinha uma barbearia, né? E ele, acreditando no poder de persuasão dele, de um poder de liderança, e ele resolveu abrir uma barbearia, mas sem saber nada de barbeiro. Ele não sabia fazer barba, não tinha curso, não tinha nada, mas ele meteu a cara acreditando na liderança dele. Resultado, ele contratou barbeiros e, às vezes, os barbeiros faltavam e ele tinha que fechar a barbearia. E ele não tinha como atender seus clientes. Até que ele resolveu fazer um curso e abrir uma nova barbearia. E aí sim, agora, hoje, o negócio dele cresceu, está expandindo, e ele não fecha a barbearia, porque hoje ele sabe fazer barba. Então, assim, qual foi a grande lição que nós tiramos de tudo isso? Que a gente vai começar algo, você que está começando algo, vai começar alguma coisa agora, procure entender, saber fazer pelo menos o essencial. Então, ou seja, eu vou criar uma padaria, vou colocar uma padaria. Vou colocar uma padaria, uma pequena padaria. Ei, aprenda pelo menos a fazer o pão. Pelo menos a fazer o pão, e depois você vai crescer, depois você não vai nem fazer pão, tudo bem. Mas no início, o essencial você precisa fazer. Então, as histórias se repetem. Isso aconteceu até comigo, João Lucas. Aconteceu comigo quando a telepesquisa foi começar, onde eu procurei contratar vendedores, botei os vendedores na rua e eu fiquei na retaguarda. Até que os vendedores foram me abandonando, saíram todos, e então eu tive que ir para campo vender. Senão o negócio naquele momento acabaria. Então, assim, na realidade, se cada pessoa que está assistindo compreender isso, que aqui nós estamos para nos ajudar, nós estamos aqui para folhear o livro. Hoje nós vamos estar aqui com o seu livro. Aqui é exatamente isso. Então é isso, Lamonier, que a gente espera que realmente muito mais gente seja impactada, até porque começamos em julho, se não me engano. Acho que foi. Então já estamos com 6 meses de podcast, ou seja, nesses 6 meses a gente já extraiu muita coisa, aprendemos muito. Demais. E com isso, com esse aprendizado, a gente pode pegar e impactar muito mais gente durante o ano de 2024. Muito bem. E assim, o legal é que, João Lucas, a gente conseguiu não só conhecer as histórias, né? Eu aprender muita coisa, né? César aprender muita coisa também, mas com certeza outras pessoas que estão assistindo, que estão aprender e se inspirar com as histórias. Então, tenha certeza que hoje aqui a sua história vai ser uma história de inspiração para muitas pessoas. Para quem não sabe, que está em casa, geralmente eu faço um briefing antes, né, com o convidado, para conhecer um pouco. Eu e César, a gente conversa por cima ali.
E nesse briefing, geralmente, a gente já se inspira, a gente já vê uma história realmente muito bonita, muito batalhadora. E João Lucas, JL, né? Que sei você é o codinome, é JL, o nome empreendedor. JL. Você me disse que... E eu já começo as coisas dando spoiler, viu? Eu não tenho esse negócio, não. Quem não gosta de spoiler, não converse comigo, porque eu sou de dizer logo. Bucho furado. Sou bucho furado. Ele me disse, César, que começou o negócio dele e ele só tinha um computador e uma máquina de costura. E com isso, ele viu a possibilidade de já iniciar o negócio. Com quantos anos? Com 14 anos, a empresa já estava sendo erguida. Já estava moendo. Isso, mas com 11 anos mesmo foi onde eu comecei a sentir o prazer, sentir o conhecimento ali. Meu amigo, seja muito bem-vindo. A gente vai Obrigado. hoje conversar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu queria que você iniciasse dizendo como é que começou esse sonho. Você disse que com 11 anos com 11 anos, eu não lembro nem o cara com 11 anos. Eu estava sentado na cadeira assistindo Cavaleiro do Zodíaco. Não era, Léo? Com 11 anos eu só sabia assistir. Até hoje eu assisto. Mas me diga aí, como é que foi essa história? Você tão novo, uma criança ainda, e sentiu esse desejo, essa necessidade? Eu sempre fui focado, Lamonier, naquilo que eu realmente queria, sabe? Sempre o que eu queria, eu sempre corria atrás para buscar, atrás de conhecimento, tudo. Então, minha mãe, ela sempre me incentivou a estudar. Eu sempre, naquela época, meus professores sempre me elogiavam, rede pública, escola pública. Então, sempre me elogiavam. Então, eu sempre busquei estudar, buscar conhecimento. Então, sempre eu estava apaixonado pela rede social, pela mídia, por questão tecnológica. Então, sempre eu tive esse conhecimento, esse interesse de entrar dentro. Então, quando supri uma necessidade, porque eu acredito que toda empresa tem sua história, por trás de uma logo tem uma história de início, de trajetória. Então, minha mãe ali naquele momento, ela estava com o pai dela um pouco enfermo, pouco não, muito enfermo, estava com câncer, e ela trabalhava na Guararapes. Ela disse que a Guararapes foi uma escola para ela. Ela foi uma escola, ela nunca falou mal da Guararapes, não, ela sempre disse que a Guararapes realmente foi uma mãe, onde realmente nos ensinou para hoje alcançarmos onde nós estamos. E ela aprendeu muita coisa lá, costurar e tudo. Então, quando ela realmente viu a necessidade e foi ali uma escolha de realmente sair do emprego para poder cuidar do seu pai, aí eu vi ela muito no momento ali triste, cabisbaixo, muitas das vezes passando até por um aperto financeiro em questão a isso. Então, ali ela ganhou um computador. Foi esse computador onde... Ela ganhou o computador da empresa? Isso, da empresa. Não era um computador realmente bom para o que... Sim, era um pra área. basicão, né? Era um básico dos básicos. Mas foi realmente esse computador onde iniciou realmente a nossa história, a minha trajetória. Então, onde eu comecei a desenhar lá naquele aplicativo mesmo de desenho que tem no computador. Comecei a desenhar coisas ali, desenhos. E ali realmente eu despertei realmente o interesse. Aí foi quando eu vi a necessidade, eu disse, não, eu quero aprender. Mãe, bora ali, bora ver a questão do maquinário, vamos começar. E ela disse, meu filho, você não sabe desenhar, você não sabe estampar. Isso com 11 anos, né? Com Ou 11 seja, anos com 11 anos você estava ainda aprendendo. Isso, eu estava aprendendo. A curiosidade já tinha batido já na porta e eu estava ali, vendo minha mãe ali. Eu disse, bora, vamos ver alguma coisa. Dos 11 aos 14, o que realmente... Porque aos 14 anos foi quando realmente a Isso, empresa começou. E de 11 a 14, o que foi que você foi fazendo? Conhecimento. É o essencial. Certo. Como o senhor deu o exemplo aí da questão da barbearia. Nós nunca deveremos subestimar, nós temos que ter o conhecimento. Porque aquele empreendedor que não sabe nenhum processo do seu produto, acaba que você fica refém da mão de outras pessoas. Exatamente o que você vê como as o histórias nome do programa ele faz sentido, né? A conexão das histórias. O que você está dizendo aí foi exatamente o que Mota falou da barbearia. Aham. Quando ele não tinha, que César acabou de dizer, né? Ele não tinha o conhecimento técnico, né? E realmente ele ficava refém dos profissionais. Das outras pessoas. De 11 a 14, porque aí o empreendedor é aquele sempre Isso. proativo, ansioso. Aí eu lhe pergunto, de 11 a 14, dava vontade de começar o negócio mesmo que sem estar com conhecimento? O senhor acredita que eu criei um Facebook? Na época o Facebook estava aí no auge, o pessoal acessava muito o Facebook, hoje é a época do Instagram, do WhatsApp, essas redes sociais.
Mas eu criei um Facebook, botei lá, aí comecei a pensar um nome. Aí foi quando eu quis juntar o JL. É a junção do meu nome, muitos colocam ali, é porque é João Lucas? Não. Vem do nome da minha mãe, que eu quis homenagear ela, Janaína, com o J de Janaína e o L de Lucas. Sim, legal. Então, isso aí é onde eu fiz essa junção e coloquei lá no Facebook de capa, JL. Foi onde eu iniciei. Camisas personalizadas, no Facebook mesmo. Com que idade isso? Isso ali eu já tava... Com 12, 13 anos. Acredito que ali eu tava com seus 12 anos, por aí. Porque 11 anos foi onde iniciou a minha curiosidade. Mas com meus 12 anos eu já tava cursando. Tava cursando lá em Ceará-Mirim. Você fazia curso na área de design? Não, meu curso, para você ir aprender. Eu tava aqui conversando também nos bastidores com o seu César, com o pessoal aqui. Aí nós tava vendo aqui uma história de um rapaz que ele também aprendeu do zero, do nada. Ele realmente buscou e aprendeu sem curso nenhum, na marra mesmo. Então esse foi eu que aprendeu na marra também. Meu curso, Lamonier, foi de informática. O básico. O básico dos básicos. Foi de informática e gestão empresarial. Foi meus cursos iniciais, não fiz design. Eu aprendi no YouTube, na marra, errando. Eu queimei tanta camisa, errei tanta caneca. Acredito. E minha mãe disse, mas João Lucas, vai dar só prejuízo, mas eu vou continuar, vai continuar. Lamonier, eu estava conversando aqui com o João Lucas, porque toda regra tem exceção. E os estudiosos, pesquisadores têm dito que essa é a primeira geração onde os pais têm um QI maior do que os filhos. E isso é preocupante, porque como é que vai haver um progresso se de repente a gente está sempre buscando o caminho mais fácil? Porque o caminho mais fácil não leva ao progresso. Então, ou seja, é a tentativa e erro. E você veja que o que João Lucas está dizendo que ele fez. Então, na grande maioria dos jovens, hoje eles estão o tempo inteiro procurando exatamente ver o caminho fácil. Ei, legal que você procure sempre fazer o mais com menos, tudo bem. Mas acontece que a vida nos oferece dificuldades. E é muito importante a gente compreender que as dificuldades nos levam à vitória. Você veja que Dona Janaína... não vou chamar nem Dona Janaína, 36 anos. Rapaz. Senão você vai ter que nova chamar de demais. Então, você veja que Janaína passou dificuldades na Guararapes e ela diz, foi um grande aprendizado, foi a escola que eu tive. Porque é nessas dificuldades que faz a gente crescer. Verdade. São essas adversidades. Então, essas adversidades fizeram João Lucas crescer. Então, assim, é muito bom, importante o jovem entender o seguinte, quando a vida me oferecer uma dificuldade, aproveite aquela dificuldade, porque é exatamente para o seu crescimento. César, como é aquela frase que o senhor fala? Homens fortes produzem, tornam os tempos fáceis. Tempos fáceis constroem homens fracos. Homens fracos tornam os tempos difíceis. Tempos difíceis formam homens fracos. Verdade. Homens fortes. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes. Então, assim, é um ciclo. Né? É um ciclo. Então, é muito importante entender que as necessidades permanecem as mesmas. As necessidades permanecem as mesmas. Um dia eu queria me comunicar, eu estava dizendo aqui a João Lucas, eu queria me comunicava com fumaça. Depois me comuniquei com carta. Depois me comuniquei com fax. Depois e-mail. Agora o WhatsApp. Ou seja, as necessidades permanecem as mesmas. Só mudam os meios. E a gente precisa entender isso. E assim, aproveitar esses meios e usar, né? O que acontece muito é que a gente hoje tem tanta facilidade na comunicação, falando de comunicação, né? A gente tem tanta facilidade na comunicação que acaba que tudo é tão rápido, o tempo todo acontecendo e você não dá tanto valor a certas coisas. Eu lembro que minha mãe se comunicava com uma colega dela, não sei se era de Brasília, não lembro de onde era, por carta. E uma vez por mês elas recebiam cartas e mandava foto, ela mandava foto minha, mandava foto dela e tal. Então era a rede social da época, né? Demorava aí um mês para chegar as informações e tal. Então
tudo que ela precisava falar, ela sabia que tinha que falar naquele momento. Então a gente dava muito valor a uma mensagem, com a certeza. uma carta, né, a pessoa que estaria longe. E hoje em dia a gente está tendo tanta facilidade, às vezes acaba que se perde isso. Mas vamos Ao Facebook de JR. vamos voltar ao Facebook. Então você colocou, sei lá, colocou as coisas lá no seu Facebook e tal. E quando é que começou os seus primeiros trabalhos? Como é que começou o seu primeiro trabalho assim? Rapaz, isso aqui eu vou fazer, eu vou ou ganhando dinheiro ou fazendo para um colega, um amigo, um familiar. Me diga aí como é que iniciou. Rapaz, foi realmente as clientes da minha mãe, né? Que ela também fazia concertos. Então, eu divulguei ali, eu estampei uma camisa, estampei uma caneca e postei. Aí foi quando o pessoal sempre gosta dessas questões de personalizados. Então, o pessoal começou a ligar pelo número. Aí eu disse, olha, primeiro cliente. Então, naquele primeiro cliente, eu disse, se tem o primeiro, vai vir o segundo, o terceiro e assim... Você lembra quem foi o seu primeiro cliente? Não lembro. Quem entrou em contato com você, assim? Por incrível que pareça, eu não lembro quem foi esse primeiro, porque foi um número antigo. Aí hoje nós então estamos... foi através do Facebook, você ainda não tinha 14 anos. Não tinha. Né? Então você já estava fazendo, mas de forma ainda informal. Isso. Certo. Aí foi quando nós iniciou no Facebook. Aí nós botou lá na sala de casa. Lá na sala de casa aparecia uma zona, porque era misturado com sala de casa, misturado com empresa. E quem costurava, você fazia, vamos dizer assim, a parte da arte e tudo, e quem costurava era a sua mãe. Minha mãe sempre foi costureira. Ela ainda continua sendo, nunca quer sair da máquina. Ela disse que a máquina é a paixão dela, é a terapia. Terapia dela. Então, 11 anos de idade, sua mãe, você quando estava com 11 anos, sua mãe para cuidar do seu avô, então ela teve que largar o emprego, ela ganhou um computador, você iniciou a sua trajetória, e aí você veja só, será que você iniciaria naquele instante se sua mãe tivesse saído do emprego, se sua mãe fosse cuidar do seu avô, será que de repente você teria tido a motivação para iniciar aos 11 anos de idade? Eu acredito que não, seu César. Porque eu acredito assim que a dificuldade mostra as oportunidades. Isso mesmo. E nós que temos oportunidades à nossa frente não podemos perder nenhuma delas. Porque a oportunidade é igual, vamos dizer, um ônibus, é igual um trem que tem uns horários corretos de passar. E muitas das vezes até atrasa ou não passa mais. Olha o que nós estamos aprendendo, Lamonier, olha o que nós estamos aprendendo, telespectador. Um menino de 11 anos de idade está nos ensinando, de 11 anos, que nas adversidades a gente se fortalece. Verdade. Então, ou seja, quando nós estivermos vivendo uma dificuldade, quando nós estivermos vivendo uma adversidade, é agradecer. Porque é fazer a pergunta, para que eu estou vivendo isso? Isso. Para que eu estou vivendo isso? Né? E às vezes a gente se lamenta, por que, meu Deus, eu estou vivendo isso? Então, ou seja, existe uma razão muito forte. E aí, com 11 anos de idade, com tudo isso que aconteceu, ele aproveitou aquele momento difícil e criou uma oportunidade. Foi o tempo difícil que formou o homem forte. Exatamente. O homem forte. Isso mesmo. Isso mesmo. Tempo difícil que formou o homem forte. E aí você, já com seus 12, 13 anos, começou a fazer mesmo, né? Isso. Aprendendo no YouTube, olhando como era que fazia e tal, e sua mãe na parte da costura. E aí, chegou um momento que você precisou sair de casa para montar um espaço, como é que foi isso? Eu sempre morei, seu César Lamonier, com minha avó. Fui criado com minha avó, minha mãe, como era muito nova, me teve muito nova, 36 anos, hoje ela tá. Então ela me teve como muito nova, então eu fiquei criado por minha avó, pelo meu avô, que chegou a falecer. Então eu sou muito grato a essas duas pessoas, minha avó, minha mãe e meu avô. Então chegou um momento que estava ali, eu tinha que estar trabalhando juntamente, e comecei ali a curiosidade, começou a aparecer serviço, através mesmo da rede social, Facebook, como eu citei. Então, aí eu disse, não, minha avó, eu vou ter que ir lá para casa da minha mãe. Aí comecei a dormir lá a semana, não era nem realmente para morar definitivamente. Só que quando realmente iniciou a empresa mesmo, quando realmente nós viu que realmente os clientes estavam buscando, o serviço estava aparecendo, eu não tive mais como morar com ela. Eu tive que vir para o centro mesmo de Extremóis morar junto com a minha mãe,
para ficar ali junto dela, para realmente... Com 14 anos, ninguém sabe cuidar de dinheiro. E aí, Jamais. Como é isso? Rapaz, eu acredito que o jovem empreendedor, a pessoa muito nova, sempre tem suas dificuldades com a questão de finanças. Eu acredito que é vamos dizer, um monstro do empreendedorismo quando você é muito novo e não tem conhecimento. Então, eu estava até contando com o Lamounier aí na questão quando ele sonda um pouco da nossa história. Ele fala que também já se inspira até nesse sondamento das histórias. Então, estava conversando com o Lamounier que passamos muito perrengues financeiros. Por não conhecimento meu. Então, muitas das vezes eu coloquei realmente a questão financeira um pouco para baixo. Errei ali. Tivemos até uma perca um pouco alta. Eu estava contando para a Lamounier ali no nosso bate-papo. Então, chegamos ali a perder uma quantia onde eu peguei o dinheiro, mas eu tenho guardado e tal, deixei ali jogado, aí veio uma pessoa e pegou. Então, esses acontecimentos me abriram a mente para me cuidar mais e me abrir a mente para me cuidar mais da minha empresa. Então, essas histórias financeiras é muito difícil, a questão do jovem empreendedor, mas não é impossível. Tem que aprender, né? Não é algo... Na marra, mas tem que aprender. Não é algo que... Eu sou muito assim. Eu realmente, eu não sou uma pessoa boa para lidar com dinheiro. Não sou. Não é a minha área, não é sou humilde e dizer que eu não sei. Não sei. Lógico que eu estudei para entender, né, o mínimo possível ali. É como quando você compra um carro, por exemplo. Você tem que saber, pelo menos encher um pneu, você tem que saber pelo menos colocar ali água no limpador. Você tem que saber pelo menos ali o básico, né? Mas também tem que ter humildade para dizer, não, até aqui eu consigo, isso. Depois eu preciso de ajuda, né? E o que você aprendeu com esse fato? Ensinamento muito grande, rico. Porque assim, todo o dinheiro que nós pegávamos no início, nós muitas das vezes... Conte como é que foi essa história pro episódio, pessoal de casa. né? Pro pessoal de casa saber como é que foi, como é que aconteceu e que lição você tirou. Porque assim, nós estávamos já com a empresa aberta, seu César. Aberta lá... Já tinha um ponto. Isso, já tinha um ponto. Na verdade, tinha sido nosso segundo ponto, porque eu estava dizendo que... Esse já era o segundo? Já era o segundo. Porque o nosso primeiro ponto, seu César, quando eu disse, mãe, nós temos que procurar algum canto, nós temos que sair de casa porque já se faz necessário, eu quero ir. Aí foi quando minha mãe disse, mais dinheiro, meu filho, como é que nós vamos alugar um ponto sem dinheiro? Porque todo mundo sabe que para alugar um ponto tem que ter o calção do aluguel. Isso você já estavam num ponto, né? Já sim. Aí já tinha o dinheiro ali do aluguel, já tinha que ter móveis e nós só tínhamos uma bancada velha, só tinha um computador que realmente não foi nós que conquistou, foi dado. Então tinha todas essas adversidades, então... A questão financeira começou aí. Aí foi quando realmente ela passou em frente a uma loja onde estava com a placa de aluga-se. Aí ela disse, poxa, eu vou pegar o número, vou ligar e vou me informar quanto é que é. Aí ela também sem dinheiro, como eu estava dizendo, passando por um pouco de dificuldade financeira. Aí ela pegou um dinheiro que meu padrasto, na época, ele estava com esse dinheiro. Ele disse, me empresta esse dinheiro aqui que eu vou alugar uma loja. Ele até disse, como é que vai alugar uma loja? Disse muitas coisas. Aí foi quando ela realmente tomou a decisão de alugar, sem móvel, sem nenhum. Ela pegou ali, de surpresa eu fui para a escola. Quando eu cheguei à tarde, até hoje ela não me disse, mas ela disse que foi presente e mobiliou a loja com um pouco que tinha, mas mobiliou. Mobiliou a loja, botou alguns móveis ali na parede e disse, tá aí, meu filho, vamos iniciar, eu sei que vai ser difícil. Nós chorou muito, se emocionou naquele dia e um pontinho bem pequenininho. Então, quando nós foi para o segundo ponto, onde já não... Esse que você está dizendo foi o primeiro, O primeiro ponto. Que e foi isso assim, eu vou só reforçar isso que ele falou, que eu achei uma passagem muito bonita, que ele chegou da escola, né? E a gente tem que lembrar, e tudo isso, que a gente está lidando com um adolescente, uma criança. Estudava. Você já tinha 14? Já estava com 14? Ainda não? Já estava com 14 quando iniciou, 14 anos já. Então, assim, a gente não tá falando de um cara de seus 20 e poucos, não. O cara ia pra escola, ele estudava. E aí, quando ele chegou da escola, né, viu... Enquanto eu chegava da escola pra assistir Dragon Ball Z, né, ele chegou da escola e viu a loja que a mãe, com todo o esforço, tinha o presente. Olha que presente... Que legal. É bonito, né? Mobiliou ali a loja, o ambiente onde ele queria trabalhar. Então, eu achei quando ele me contou, eu achei essa passagem muito bonita e muito digna, né? De a gente comentar e de a gente falar sobre isso, que realmente
quantas coisas a gente não dá valor que os pais da gente faz, né? Assim, deixa eu só retroagir um pouco ao tempo, só porque o que Lamonier falou aí, falou dos pais, porque eu sou pai, então eu sei o que é, como o senhor pai é avô agora, pai né? Avô, Olha aí. Sou avô. Parabéns. Avô ainda de primeira viagem. Né? E assim, você tomou uma decisão com 11 anos de idade, quando você viu a sua mãe sair do emprego e me fale um pouquinho, o que foi que passou pela sua cabeça para você tomar essa decisão? Eu acho que algo muito forte aconteceu. Essa criança de 11 anos viu a mãe sair do emprego. Me fale um pouquinho sobre isso. Eu chego até a me emocionar, porque fui criado com minha avó e meu avô. Então eu sempre tive o que eu queria, sabe? Eles nunca me deixou faltar nada. Então quando eu vi minha mãe, todo final de semana eu ia para lá, e eu via ela passando por dificuldade. Muitas das vezes ela chegava a tirar da boca dela para dar a eu e ao meu irmão. Muitas das vezes vivia de aluguel para poder... Não conseguia pagar aquele aluguel, ela ia para um mais em conta, para tentar sobreviver. Então eu via a batalha da minha mãe, seu César. Via a batalha da minha mãe, muitas das vezes ela sempre diz, eu muito novo nunca entendi, mas ela disse que muitas das vezes tirava da boca dela para dar a eu e ao meu irmão. Muitas vezes eu via ela ali tentando arrumar um pouco de dinheiro com alguém para nos alimentar. E foi um momento muito difícil mesmo. Então eu olhei e disse, cara, eu tô vivo, eu tenho vida. Eu tenho uns braços bons, eu tenho minhas pernas. Por que eu não posso ajudar minha mãe? Por que eu não posso ver um modo de querer ajudar ela, de tentar ajudar ela para nós ver se nós saímos dessa? Entendeu? Ela já estava passando por dificuldade de cuidar do seu pai com câncer, perder o seu pai. Então eu vi essa necessidade. Então, nesse momento, eu abri um leque na minha cabeça. Eu disse, eu tenho que tomar uma decisão. Eu sou homem, mas na época era um menino, na verdade, homem. Mas na minha masculinidade eu disse, eu tenho que tomar uma decisão. Então foi aí que realmente me marcou a dificuldade. Olha, nós somos o maior milagre de Deus. Isso. E nós somos imagem e semelhança dele. E assim, por um propósito muito forte, nós somos capazes de fazer realizações em tempo recordes. E é muito importante que a gente coloque sempre a nossa escolha na última instância. O que é a última instância? Se eu não fizer isso, eu morro. E você veja que naquele momento, uma criança de 11 anos de idade que viu a sua mãe, que sempre muito dedicada à família, e aí acontece que, eu sou homem, olha que homem. Olha que homem. Pingo de gente. E eu era bem... Eu não sou grande, né? Mas eu era... Pois, esse pingo de gente, eu sou homem, né? Então, assim, eu sou homem. Na realidade, que coisa forte. Eu devo a minha vida à minha mãe. Ela sempre se dedicou a mim. Verdade. Gente, que consciência de um menino de 11 anos. Quando a gente vê velhos aí de 40, 50 anos que não tem essa consciência. Verdade. Né? Eu sou homem, eu preciso fazer alguma coisa. E não tem escolha, não. Eu tenho que fazer. Ele colocou na última instância da escolha. Uhum. Eu não tenho escolha. Se eu não fizer, minha mãe vai morrer. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu preciso fazer alguma coisa. E pensou em algo que permitisse que a mãe dele participasse do negócio. Ou seja, minha mãe, ela sempre se dedicou ao trabalho. Ela tem que continuar se dedicando ao trabalho. Meu amigo, tudo isso passou, mesmo que de forma inconsciente, passou na mente dessa criança. Passou na mente dessa criança de 11 anos de idade. E até hoje eu levo comigo a bagagem, porque é uma bagagem muito rica, com muitas dificuldades, mas carrega suas riquezas. Porque toda dificuldade, como já foi dito, traz oportunidades, traz conhecimento e nos torna forte. Eu sou cristão, sou evangélico e eu sempre tive fé. Sempre tive fé que a fé é algo que você não vê ali, mas vai acontecer. Nós temos que ter essa certeza. E o empreendedor, por mais que novo, por mais que velho, tem que saber que no momento pode não existir o chão, mas que você tem que pisar acreditando que uma hora você vai ver o chão. O chão vai acontecer. Isso, vai acontecer. Ô, João Lucas,
E as brincadeiras, hein? E a história da criança. E a parte de infância. Porque assim, eu tive uma infância, isso aí é uma experiência minha. Eu tive uma infância muito boa, brinquei muito e tal. Não tinha tudo que eu gostaria, mas nunca passei necessidade. Só que muitas coisas que eu queria quando era criança, minha mãe não tinha condições de me dar. Muitos brinquedos, muitos bonecos. E hoje eu compro para mim. E hoje eu dei uma continuidade a essa infância. Então hoje eu uso muita camisa de desenho, porque eu gosto. Porque na época não tinha muito. Boneco, brinquedo eu gosto. Então assim, eu dou continuidade a essa minha infância que não foi ruim, mas que não teve tanto quanto eu gostaria. E você, né, falou que você pensou, que você tinha que trabalhar. E a parte de brincar, de se divertir, dos seus amigos, como é que era essa relação? Natália, antes de você engravidar, você vai ter uma criança com 36 anos, casado, 36 anos, viu? Você não precisa nem engravidar para ter a criança, para cuidar de uma criança. Já tem uma, né? Ela sabe disso, eu já deixei muito claro no começo. Eu disse, olha, aqui você vai ter que cuidar de mim também. Olha aí. Rapaz, a parte da minha infância, eu tive infância. Antes mesmo de tomar essa decisão da empresa, eu tive infância. Eu brinquei, aproveitei. E é o que eu disse anteriormente, nós temos que aproveitar as oportunidades. Eu não perdi a oportunidade de ser criança. Sim. Eu fui criança até um certo momento, eu aproveitei. Mas quando surgiu a oportunidade de eu abrir uma empresa para ajudar minha mãe, para ajudar minha família e erguer minha família novamente, eu não perdi a oportunidade, eu não desperdicei, eu corri atrás. Certo que eu tinha uma mentalidade de criança, de um jovem, que o jovem ele tem uma mentalidade de querer, ali no momento, aproveitar o máximo da sua juventude. Aproveitar ali a questão de amigos, quando começa uma brincadeira, vai longe, não quer parar de brincar, não quer parar de aproveitar aquele momento. Então o jovem tem essa mentalidade de não parar o que está fazendo, quer todo momento... Aproveitar ao máximo. Isso. Então muitas das vezes eu continuei, muitas das vezes brincando, tendo ali meu contato com meus amigos. Muitas das vezes minha avó ia para a igreja ensaiar ali, aí eu ficava ali com meus amigos ali no terreiro lá da igreja, brincando com eles, jogando bola e tal. Mas tinha momentos que eu queria trazer para dentro da empresa, querer estar mexendo no celular, conversando com meus amigos, mas minha mãe, ela sempre me ensinou. Local de trabalho, nunca devemos misturar com a questão de amigos, de questão familiar, essas coisas. Você tem que focar no que você está fazendo, entendeu? Então ela sempre... Eu sou grato a Deus pela minha mãe, porque ela me trouxe muitos ensinamentos. Então ela não deixou eu perder minha infância. Mas também ela disse, meu filho, eu estava até conversando com o seu César antes de começar lá, Monier. Ela disse sempre, botava eu em curso, terminava um curso, botava no outro, terminava um curso, botava no outro. Tanto que eu já fiz informática, gestão empresarial, já fiz design gráfico, já fiz tantos outros cursos dentro desses cursos. E eu sempre perguntei a ele, minha mãe, cadê minhas férias? Eu não vou brincar mais, eu não vou aproveitar. Eu disse a ela isso na cara dela, minha mãe... Falou. Eu não vou mais aproveitar mais, eu não vou brincar mais. Cadê? Aí ela disse, meu filho, tudo isso que eu tô fazendo por você, um dia você vai ser grato por tudo isso que eu lhe fiz. Você vai entender o porquê que eu lhe coloquei em curso, porquê que eu investi em você. E isso, ela não tinha dinheiro para pagar curso. Minha avó e meu irmão, eles não eram assim, para realmente ter uma condição de estar pagando o curso. Sim. Mesmo. Mas eles sempre se esforçaram, minha mãe sempre se esforçou para todo mês estar lá com a quantia da parcela do meu curso. João Lucas, você não imagina o quanto me enche de felicidade tudo isso que eu estou ouvindo, sabe? Certa vez eu estava conversando com um amigo, um jovem gastador de energia, de dinheiro, e que esse jovem dizia, seu César, eu tenho que aproveitar bastante a vida, porque, olha, enquanto eu sou jovem, tenho que fazer e gastar mesmo, porque é isso aí. Até porque, seu César, eu não sei se a velhice vai chegar. E aí eu perguntei para ele, e se chegar? E se chegar, verdade. Você não vai ter a energia que você tem hoje, de um jovem, e talvez você não tenha o recurso financeiro necessário para bancar na velhice. Como é que você vê isso, essa questão exatamente eu estava dizendo há pouco tempo a João Lucas, que se nós estivermos dispostos
trabalhar muito por pouco tempo, vai ter condições de trabalhar pouco por muito tempo, trabalhar Isso. menos por muito Sim. tempo. Então, mas precisa estar disposto a trabalhar muito por pouco tempo. Só que esse muito por pouco tempo pode, de repente, estar comprometendo algum lazer, algum prazer imediato. Mas acontece que em construção de algo muito maior lá fora, de um prazer muito maior, de uma glória maior. E como é que você entende tudo isso? E é assim, e sua mãe foi fundamental. Com certeza. A sua imagem aí, tudo isso aí, é exatamente a educação que você recebeu. Né? É o fruto daquela árvore ali. Isso. Eu vou conhecer Janaína. Com certeza. Depois eu vou trazer pra senhor conhecer ela. É uma pessoa... Cara, eu não tenho uma palavra pra medir a minha mãe, mas... Como é que eu vejo o meu futuro, né? A velhice. Isso. Eu sempre digo, porque eu perdi realmente minha adolescência, porque eu ainda sou muito jovem, eu não sou aquele de estar curtindo, de estar aproveitando festa, essas coisas, eu sou muito caseiro, seu César, muito caseiro mesmo, e eu gosto muito É feliz, assim. É feliz, sou muito feliz, porque eu acredito, seu César, que um dia quando eu construir realmente a minha família, eu vou ter história, eu vou ter uma história para contar para os meus netos, eu vou ter uma história para contar para os meus filhos, para minha futura geração, eu vou ter ensinamento para passar para eles. Eu acredito que essa bagagem que eu levo, eu um dia vou ter que passar para eles. O que eu passei, o que eu aprendi, para que um dia eles também possam seguir. Não minha trajetória, não meus passos, mas sim os passos deles, Sim. guiados pelos meus. Legal. Tá entendendo? Então, Você disse que estudou em escola pública. escola pública. Viveu muita dificuldade, morou na periferia. Eu lhe pergunto, amigos de infância, um ou outro, partiram para um caminho não muito legal? Com certeza, seu César. Nós que somos jovens temos muitos amigos. Nós jovens temos uma facilidade de construir amigos, amizades muito isso. Seja lá momentânea, mas acontece. Então, eu muitas das vezes me entristeço em ver meus amigos de épocas anteriores, que muitas das vezes estão no alcoolismo ali, bebidas alcoólicas direto. É tanto que eu vejo os stories, vejo as postagens, direto bebendo, direto ali, muitas das vezes até fumando, não sei o que é, mas drogas ilícitas. Então, eu me entristeço. Na verdade, eu não me alegro em ver isso. Porque eles poderiam sim ter construído uma história jovem, sim. Então, um conselho que eu dou à juventude é que não parta para esse caminho. Porque esse caminho realmente não tem nada para oferecer. Deixa eu aproveitar isso que você está falando, porque isso é extremamente importante. Porque, assim, quando é uma pessoa de mais idade, não eu, que eu sou jovem também, mas, por exemplo, como o senhor que vai dar um conselho para a juventude, é uma coisa. Mas quando é um cara de 20 anos que é jovem e ele vai dar um conselho para a juventude dele, que é o momento que ele está vivendo, né? Você está vivendo sua juventude. Você ainda não chegou na fase nem adulta, né? Não chegou na fase adulta ainda. Então tá vivendo essa juventude. Então eu queria que você realmente aproveite, inclusive, aquela ali é sua câmera. Aproveite e olhe para ela e dê um conselho para esses seus amigos realmente, para as pessoas que estão assistindo, que se preocupam em ter aquele prazer momentâneo e não se preocupam no futuro, como exatamente o que o seu César estava falando. Olha, juventude, como vocês podem ver e conhecer um pouco da minha história, na sua vida sempre vai ter altos e baixos, sempre, mas eu acredito que muitas das vezes um jovem toma muita decisão por mais questões familiares, Sim. por problemas em questão de relacionamento com os pais, problemas financeiros, e muitas das vezes eles procuram a felicidade em algo para satisfazer aquela tristeza, para acabar com aquela tristeza, seja lá por um momento. Então eu vejo isso, que o jovem está procurando isso. Procurar excluir uma tristeza em algo que, querendo ou não, vai estar prejudicando a vida deles. Então, uma coisa que eu digo, jamais procure esse caminho. Porque você vai estar jogando seu dinheiro fora, você vai estar acabando com sua saúde, você vai estar acabando com sua história. E qual é a história que você vai contar para a sua futura geração, se você estiver aqui? Porque cada escolha tem seus caminhos a ser seguido. E muitas das vezes os caminhos a ser seguidos, eu vejo muitos amigos meus seguindo os caminhos errados, e eu digo sempre, conversando com outros meus amigos, dando conselho, eu sempre digo,
O caminho errado, ele leva a um caminho muito trágico. Ele nunca vai levar você a um caminho feliz. Então, o conselho que eu dou à juventude, que seja jovem como eu, que nunca parta para esse caminho. Jamais. Pega esse dinheiro que você está aí gastando, né, seu César? Invista em você mesmo, não é nem nos outros, mas invista em você mesmo, invista na sua família. Seja um empreendedor, começa a vender, seja lá o que for. Eu conheço muitas histórias vendendo água de coco, picolé na praia. Então, eu conheço tantas histórias que para empreender você não precisa ter muito. Você só precisa ter o essencial de iniciar. Entendeu? E essa foi a minha trajetória. Eu não tinha muito, mas minha mãe ali, juntamente comigo, nós conseguimos o essencial para iniciar. E você tinha fé, né? Eu tinha fé, com certeza. Tinha não? Tem. Tenho fé demais. Você está só iniciando. Você Verdade. tem 20 anos de idade e, evidentemente, que a vida nos traz surpresas. Uhum. E o tempo inteiro nós temos que estar vigilantes a tudo isso. O quanto você amadureceu esse tempo todo, porque dificuldades a gente vive o tempo inteiro em dificuldade. Isso. Há pouco tempo nós tivemos aí uma pandemia, né? Então, quer dizer, não estamos livres das dificuldades. Novamente. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar estarmos preparados para o pior acontecer. Preparados, não esperando. Preparados. Porque se alguma coisa vier, eu estou preparado para agir, preparado para a guerra. É verdade. E então, você adquiriu algum conhecimento, Com alguma certeza. experiência, e o quanto hoje você está preparado para o pior acontecer, caso aconteça. Uma alta da inflação, um recesso, qualquer coisa que estamos para. E é um jovem de 20 anos, e aí? Como é que você se sente hoje? Rapaz, eu passei por uma experiência da pandemia, né, seu César? Todos nós passamos, e a pandemia nos trouxe ensinamentos. Que muitas das vezes... A pandemia, na verdade, trouxe ensinamento para todo mundo. Empreendedor, pessoas, seja lá, física comum, trouxe um ensinamento. Mediante para nós realmente pensar sobre a vida. Sobre a vida. Então, nós temos que estar seguro do que nós queremos para que o pior não nos trague. Eu sempre vejo como uma águia. Uma águia, se você for pesquisar uma águia, ela não, quando vê a tempestade, ela não para se esconder, não para procurar um abrigo. Ela pega, voa o mais alto possível, acima da tempestade, para passar ela o quanto mais rápido. Isso. Ela passa o quanto mais rápido a tempestade, para quando lá na frente, ela já sabe que depois daquela tempestade, ela tem uma vitória. Ela conseguiu passar essa tempestade. Então, na pandemia, um jovem, eu e minha mãe, ali a empresa não estava ainda... Estava em 2020 e nós ainda estávamos adquirindo muito conhecimento ainda no nosso ramo. Isso. Então, quando chegou a pandemia, fecha tudo, abaixa as portas, ninguém pode atender ninguém, uso de máscara e tudo, eu fiquei... Como é que eu vou sustentar a minha empresa? Como é que eu vou girar o dinheiro? Como é que eu vou conseguir me firmar? E eu estava até conversando com o Lamonier que muitas empresas lá na cidade de Extremóis fecharam as portas. Até do meu ramo mesmo, gráfico, fecharam as portas depois da pandemia. Mas eu aproveitei a dificuldade para gerar novas oportunidades. Eu peguei, já que ninguém está trabalhando, porta fechada, vamos ali, vamos na rede social divulgar meu trabalho. Foi onde realmente a rede social ganhou uma força depois da pandemia. Então eu vejo sempre estar seguro para as diversidades que ainda vão surgir, porque eu sou muito novo, eu acredito sim que vai surgir outras dificuldades. Isso. Então eu sempre vejo, então eu procuro onde me assegurar. Eu vejo por onde eu me cuidar, para eu, quando a dificuldade vier, para onde ali bater na porta, a dificuldade chegou, eu tá seguro, eu tá de pulso no chão, para enfrentar ela. Igual como uma águia, enfrentar a tempestade, porque eu sei que depois da tempestade sempre tem uma vitória. Nós que temos fé tem que ter sempre, isso. né? Não é para Tempestade não é sempre. eterna. Nada é para sempre, sempre. tudo passa. Nós temos que entender exatamente isso. Você veja que nunca, jamais, em tempo algum, nós deixarmos o sucesso subir a cabeça. Isso. Né? Nós estamos sempre preparados para as dificuldades que... Ei, agora deixa eu... A gente, você começou a falar e a gente foi atropelando e acabou cortando. A gente já está chegando no nosso final. Eu quero que você conte pro pessoal de casa.
a história que você também errou. Vários momentos Errei você demais, cometeu demais, erros, demais. né? O que a gente gosta muito de falar aqui é que existiu processos, existiram situações, mas existiram erros que foram importantes para que esses erros se tornassem aprendizados. Conta a história do valor que vocês perderam e o que é que você aprendeu com isso. Conta aí como é que foi. Até porque, aproveitando o que Lamonê está dizendo, o que vai fazer a gente crescer e vai fazer os nossos espectadores crescerem é exatamente essas dificuldades, Isso. os erros. Os erros. Porque, na realidade, peraí, se João Lucas cometeu esse erro, então ele está querendo me ensinar para eu não cometer o mesmo erro que ele. Verdade. É isso? Como o senhor disse, nunca subi pela cabeça. Isso. E eu tava contando para a Lamounier que nós como uma gráfica inicial, nós sempre pegava de pouquinho o que aparecia. E em certo momento apareceu um pedido grande, eu disse, graças a Deus, nós trabalhamos nesse pedido, recebemos a quantia de valor, aí a prensa, eu peguei mais antes de ter pegado dinheiro guardado, seu César, ter depositado, botado na conta, aí eu disse, não, eu vou deixar isso para mais tarde, vou deixar isso para daqui a pouco, eu peguei o dinheiro e coloquei na prensa de bater camisa. Só que no decorrer do dia, a prensa, quando nós fomos estampar as camisas, ela queimou, ela deu um problema, ela começou a pegar fogo, aí nós teve que ligar pro técnico. Opa, vem aqui pegar a máquina e o dinheiro lá na prensa. Vem aqui pegar a máquina. Então, quando ele chegou, aí ele pegou a máquina, levou. Aí foi quando depois que ele tinha saído, eu lembrei, seu César, o dinheiro. Aí eu liguei pro dono lá, que era muito, na verdade é nosso amigo, ele disse, peraí que eu vou ligar pra ele agora. Pro técnico, né? Pro técnico, O cara isso. Aí ele já não atendeu mais o próprio patrão. Ele não atendeu o patrão dele. Aí ele disse, ele não tá me atendendo, mas deixa ele chegar aqui que eu vou perguntar por ele. Ele não tava na loja, o patrão dele. Então, quando ele chegou, ele já tinha deixado a máquina lá. Aí quando ele chegou, o dinheiro já... Ele olhou lá a máquina, o dinheiro já não tava mais. Aí ele começou a ligar de novo. E ele já não atendia mais o próprio o patrão mesmo. Aí ele ligou, olha, ele não tá atendendo. E eu sei que ele não vai atender mais. Porque a quantia de valor ele não vai atender mais, ele vai gastar, ele vai aproveitar. Mas vamos fazer o seguinte, eu vendo uma máquina a vocês, eu dou uma máquina a vocês aí, nós dá o batimento desse valor, vocês pagam aí, nós se ajeita da melhor maneira possível. Legal. Para tentar não deixar vocês realmente totalmente no prejuízo. Tá vendo que a dificuldade, elas também nos trazem fortalecimento no momento. Então, uma dificuldade causou toda aquela turbulência, mas também trouxe umas vitórias para nós também. Porque tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Então, naquele momento, eu chorei muito, Porque, querendo ou não, qualquer valor que sai do seu bolso, que sai, você vai sentir uma falta, você vai sentir uma dificuldade. Então, minha mãe, não, meu filho, nós já passamos por tanta coisa, isso aí é o de menos, vamos confiar. E só sei que o cara não foi mais trabalhar, ele realmente ficou com o dinheiro. Mas que Deus abençoe ele, né? Eu sempre coloquei ele nas orações que Deus abençoe. Mas isso é um ensinamento para você que é microempreendedor, tomar cuidado com o seu dinheiro, saber investir, saber guardar, saber estar ali. Então, conversando com o Lamounier, esse episódio trouxe um ensinamento gigantesco para minha carreira. E hoje eu sei mesmo administrar a questão financeira, cuidar, ter zelo, porque eu sei o quanto o dinheiro que eu conquisto na minha empresa é sofrido, o suor. né? É o suado, suor. né? Então, quando eu me vi nesse episódio, eu chorei porque eu sabia que eu tinha trabalhado, eu sabia que minha mãe tinha trabalhado, a equipe tinha trabalhado, todo mundo tinha passado pelo processo de fabricação e perdeu, né? Então, esse episódio me deixou um ensinamento para que erros como esse jamais acontecessem novamente. E que bom que isso aconteceu, né? Na verdade. Que bom. Que bom que isso aconteceu, porque são esses deslizes, esses erros Isso. que formam a gente, né? Agora, meu amigo, a gente já está chegando aqui ao nosso final e sempre ao final eu peço que o convidado, você já falou para os jovens, que era algo que eu já ia pedir para você falar, mas você já se adiantou, ótimo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa, fizesse um merchan, realmente, quiser usar a câmera, pode usar. Fala um pouquinho do que é que você vende, o que é que você faz, onde é que você está.
Entendeu? Aproveita esse espaço agora, o espaço de você fazer a sua divulgação. A propaganda, não é? A propaganda é agora. Como diz o nordestino, vender o peixe. Venda seu peixe. Venda seu Nós peixe. estamos ali, seu César, já vai fazer 6 anos nesse ano, lá no centro de Extremóis. Estamos ali na Rua da Lotérica, próximo ali ao Correio também. Sim. Ficamos ali bem centralizados, ali no centro da cidade de Extremóis. Nossa gráfica já está lá muito grande, já cresceu grandemente. Então, você que procura fazer fardamento, cartão de visita, impressão, caneca, toda essa área gráfica, nós estamos lá para melhor lhe atender na cidade de Extremóis. Também Grande Natal também. Atendemos de Grande Natal também, caso precise. Estamos lá. Grandes empresas também já fazem fardamento conosco, como a Recicla também. Recentemente fechamos uma parceria com a Recicla, já fazemos fardamento para a Recicla e outras empresas muito conhecidas aqui no Rio Grande do Norte. Então você pretende inovar, né? Porque você tem que carregar a sua marca. Eu, quando conheci a Telepesquisa recentemente, aí do seu César, eu fui logo seguir o seu César para conhecer a história porque você tem que conhecer. Então, você que quer conhecer nossa empresa, tá aqui no Instagram, passando aqui direto na telinha, JL Arte Camisas Oficial. Nosso número de contato é o 8617-2153, então aproveita, manda lá o número de WhatsApp, vai ter uma pessoa lá para lhe atender da melhor maneira possível e fazer seu fardamento, colocar a sua ideia no seu produto que você deseja, né? Esse é nosso merchan mesmo, de pegar a ideia do cliente e transformar essa ideia no produto que ele almeja. Muito bem, muito bem, muito bem. O cara é marqueteiro. Tem que ser, né? Tem que ser. Não, o empreendedor ele tem que ser tudo. Vender. Meu amigo, agradeço demais a Obrigado, você. eu que agradeço. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter se aberto um pouquinho da sua vida, né, pra gente, para que a gente possa conhecer e entender e se inspirar na sua história. Eu tenho certeza que eu fui muito inspirado, César também, e o pessoal de casa, tenho certeza que se inspirou bastante, né, não, César? Isso mesmo, Lamonier. Primeiramente, obrigado, Lamonier. Obrigado, João Lucas. Obrigado, seu Antônio Neto. Obrigado, Léo. Agradeço imensamente a sua presença e, Lamonier, esse jovem de apenas 20 anos, como ensinou a gente? Aquilo que você estava dizendo, uma coisa é um jovem ouvir um conselho de um homem de 62 anos e dizer, seu César, o senhor diz isso porque o senhor já é avô. E no seu tempo era diferente. No seu tempo era diferente e tal. Mas acontece que é esse menino de 20 anos de idade que tá dizendo que vale a pena abrir mão dos prazeres imediatos, vale a pena continuar seguindo num bom caminho, vale a pena ouvir os conselhos dos seus pais, vale a pena se comprometer com a felicidade da sua mãe, né? Então, assim, eu aprendi muito com o João Lucas. Muito obrigado, exatamente. Eu que agradeço, César. Por você ter vindo. Muito obrigado mesmo. E é isso, né? Então, estamos já terminando, né, Lamoni? Terminamos aqui. Mais uma vez, obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Com certeza, eu quero agradecer a vocês. Eu tenho aprendido muito com o seu César. Eu sigo lá os seus vídeos, viu? As frases motivacionais me incentivam muito a cada dia continuar. Lamonier, criei aí. Que eu sou culpado de um bocado e correr na vida dele. E olha aí. Então, muito obrigado a vocês, o pessoal aí do César Augusto Conectando História. Você empreendedor, você que assiste esse vídeo, com certeza conecta a história, né, seu César? Isso mesmo. Então, muito obrigado. Eu quero mandar também um abraço para minha mãe, seu César. Sim. Um abraço muito apertado para minha mãe, para minha avó, meu irmão, essas pessoas que foram fundamentais e também para toda a equipe, né? Que legal. Sabemos que não fazemos nada sozinhos. Temos uma equipe por trás, então vocês são muito fundamentais na nossa história. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e obrigado por vocês também por esse momento. Muito bem, muito bem. Pois é, galera, muito obrigado por estarem aqui conosco até agora. Feliz ano novo, que 2024 seja cheio de bênçãos, de coisa boa na vida de vocês, de desafios, né? De erros cometidos, mas principalmente de desafios, de coisas que você consiga ali superar, aqui como a gente muito bem aprendeu. Encaminhe esse episódio para todo mundo que você acha que merece ouvir, para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para aquele jovem que precisa ouvir essas palavras, que precisa ouvir essas mensagens. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, galera. Tchau. Tchau.